Você sabia que existe confusão na alma do homem, mesmo na presença do Senhor? A primeira igreja bíblica que você pode constatar, não teologicamente, mas no entendimento, né, que nós lemos a palavra, tinha 2 membros. Não tinha culto só domingo, viu, pastorzão? Tinha culto todos os dias. O pastor não era o Brinco, não era o Léo, era o próprio Deus. E esse culto, ele, né, acontecia todos os dias na viração do dia. E só tinha 2 membros. E mesmo assim, a igreja caiu. A igreja decidiu pecar. A igreja decidiu dar ouvidos à serpente, ao invés de dar ouvidos a Deus. E mesmo na presença do Senhor, ali nos jardins do Éden, a serpente se fazia presente. A palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje vai ser bem objetiva e rápida. Ela tem o título de Tem Serpente na Igreja do Crente. Porque não pense você que se nos jardins do Éden tinha uma, que aqui também não tem. E às vezes tem várias, irmãos. E a pior serpente que existe é aquela que vive intocada, aonde você não consegue enxergar. E às vezes anda até com você há tantos anos, você nem sabe. E você acaba depositando a sua confiança no lugar errado. Moisés era um cara um pouco confuso na sua alma. Metade hebreu, metade egípcio. E na cabecinha de Moisés, talvez, a Bíblia não diz, mas ele poderia pensar na psicologia, né, que ele foi abandonado pela família biológica e foi expulso do Egito pela família adotiva. E o cara vaza para o deserto. Quantos aqui já vazaram para o deserto no momento de medo, irmãos? Quantos aqui já vazaram para o deserto no momento de fuga da sua própria alma, ou até mesmo de uma chamada do Senhor? E deserto é lugar de crescimento, né? E lá no deserto a palavra vai dizer que o próprio Deus vivo, ele se manifesta a Moisés numa sarça ardente que não se consumia. E ali ele se direciona a Moisés dizendo: olha, independente daquilo que você é na sua alma, eu vou usar você como minha ferramenta. Deus vai te pegar lá no deserto, independente dos seus pecados, de todos os seus problemas, ou daquilo que você já viveu até aqui. Deus vai pegar você na curva, porque Ele quer usar você. Ele não tem plano B com você, é plano A. E aí, quando Deus aparece a Moisés, Ele revela a Moisés a chamada que Ele teria para Moisés. Você vai voltar lá no lugar da sua vergonha, no lugar onde você foi escorraçado, no lugar da sua fuga, no lugar da sua humilhação. Moisés estava fugindo do Egito e foi para o deserto. Chegando no deserto, ele descobre que na verdade ele tem que voltar para o Egito. Calma aí, pastor, como assim? Sabe, irmãos, eu creio que Deus fala em qualquer lugar. Você crê nisso? Amém. Deus fala na sua casa, Deus fala na igreja. Você não acha que Deus estava tentando falar com Moisés no Egito? O problema não é se Deus fala, mas é onde você ouve. E às vezes você precisa fugir do seu conforto para então Deus ser revelado a você no seu confronto. Lembra que eu falei aqui a primeira vez, né? Eu via, né, o quanto a palavra estava sendo direcionada às guerras que se levantam, aos confrontos. E você tem duas opções aqui, né? Ou você enfrenta o seu confronto, ou você vive o seu fracasso. Porque quem não enfrenta o confronto, certamente viverá um fracasso. O fracasso de nem ter tentado. E no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1, Moisés, o grande Moisés, começa a dar algumas desculpas, né? Aqui não temos nenhum crente que dá desculpa para a chamada de Deus, amém, irmãos? Não nessa igreja, né? Nós contamos com você para o louvor, você não dá desculpa, você está lá junto. Nós contamos com você para a oração às 4:30 da manhã, você está lá junto, sem desculpa. Nós contamos com você para que você pague o preço, renuncie aquilo que você não quer renunciar, e você está pronto para fazer isso. Você não dá desculpa, porque o que o crente precisa para dizer não para a chamada é apenas uma desculpa. E Moisés estava dando desculpa para o Senhor. Êxodo capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: não, mas não vão acudir a minha voz, ainda vão dizer, o Senhor não
te apareceu. O problema é que nós pensamos que podemos alcançar os ímpios, mas os crentes não vão acreditar em nós. Porque a chamada de Moisés era para libertar o povo cativo que estava escravizado no Egito há mais de 400 anos. Mas o maior medo de Moisés, não sei se você entende isso na Bíblia, mas no meu entendimento teológico, pastor Léo, o maior medo de Moisés não era a guerra contra o faraó, mas era a medição e a acusação do seu próprio povo hebreu em relação a ele. Porque essa galera sabia exatamente quem ele era. Nós somos uma bênção, né, para aqueles que não têm Jesus. Sabia disso? É verdade. Tem gente na minha família que não quer se converter, mas na hora que o bicho pega, liga para mim. Sim ou não? Não, liga pro brinco, o cara se converteu, o cara tem uma oração forte. Então o ímpio parece que ele te respeita mais do que o próprio crente. E Moisés estava com medo dos hebreus, do povo dele. Era mãe, era irmão, era todo mundo ali. Por quê? Não, eles não vão acreditar que o Senhor me apareceu. E logo no próximo versículo, 4:2, né? Deus faz uma pergunta para Moisés. Moisés, o que tu tem na tua mão? E Moisés responde, eu tenho o meu bordão, a minha vara, o meu cajado. E aí Deus falou o que para Moisés? Jogue o seu cajado no chão. E a palavra vai dizer o seguinte, que Moisés, então, obediente, talvez com temor da aparição de Deus, né? Joga o cajado no chão. E a palavra vai dizer que o bordão, que o cajado se transformou em uma? Diga serpente. Diga Leviatã. E olha só que engraçado. E aí a palavra vai dizer o seguinte, que Moisés encarou a serpente. Que Moisés matou a serpente. Que Moisés virou e falou assim, agora eu vou comer essa serpente assada. Que nada, irmãos. Moisés fugia da serpente. Que tipo de crente você é? Você enfrenta a serpente ou você corre dela? E de repente Moisés correndo da serpente, vem o Senhor e fala, Moisés, para. Pega a serpente pela? E se pega a serpente pela cauda, irmãos? Se eu mandar você pegar uma serpente viva, você vai pegar ela por onde? Claro, por quê? Porque o perigo está na cabeça. Mas Deus faz exatamente tudo ao contrário. É contra a intelectualidade humana. A matemática de Deus ela é diferenciada, sabe para quê? Para que a glória seja dele. Então vai ter muita gente que vai dizer para você, pastorzão, tu vai pegar a serpente pela cauda, rapaz. A serpente vai virar e vai te picar. E aí você vai virar, mas Deus mandou dessa forma. E é dessa forma que eu vou fazer. A palavra diz então que Moisés pega a serpente pela cauda e a serpente volta a ser um cajado em suas mãos. E aí Deus comprova isso que eu estou lhe falando agora e diz para Moisés, isso é para que todos creem que o Deus dos teus antepassados, dos teus pais, apareceu a você. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Senhor Deus, aqui está a sua palavra, meu Pai. Que o Senhor possa falar conosco fortemente nessa manhã. E que possamos sair daqui, se possível, mais crentes, mais firmados sobre a rocha do que já estamos, Deus. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nessa manhã, Deus, possamos pelejar as nossas guerras, sabendo que o Senhor é o nosso general, sabendo que o Senhor está à nossa frente, sabendo que o Senhor está guardando a nossa casa, a nossa família, o nosso matrimônio. Deus, nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração e a nossa alma, para que a sua vontade seja estabelecida assim na terra, como nos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois que Deus aparece para Moisés e faz a pergunta do cajado, parece que Deus muda a conversa, sim ou não? Deus vem estabelecendo uma ponte de confiabilidade com Moisés. Deus aparece para Moisés para estabelecer com ele uma chamada, um ministério. Olha, eu tenho uma chamada com você. Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. O cara tinha 80 anos, irmão, e ainda iria andar mais 40 anos no deserto, peregrinando com o povo de Israel, com o povo hebreu. E quando Deus aparece para Moisés, claro, Moisés não queria voltar para o Egito, ele não queria praticar
sabe, essa missão. É como se ele falasse: olha, me manda para qualquer lugar, mas para o Egito não. Foi onde eu fui humilhado, foi onde eu fui, sabe, expulso, eu não posso voltar para lá. Deixa eu te falar algo nessa manhã, em primeira mão, querido. Deus quer usar você, principalmente na geografia da tua humilhação. Aonde você foi humilhado, é onde Deus quer te usar com mais poder, com mais força e poder. Porque os humilhados serão, mas você vai ser exaltado aonde, querido? Se não for no local da tua humilhação. É lá. E aí quando Moisés começa a dar desculpa: não, eu não vou, não vão acreditar que o Senhor me apareceu. Aí parece que Deus muda de assunto. Pergunta: o que você tem na tua mão? E aí Moisés responde, né? Levanta o cajado e diz: o meu cajado, o meu bordão. Moisés, 40 anos no Egito, provavelmente carregava uma espada na cintura. Mas 40 anos no deserto como pastor, Moisés carregava há 40 anos o seu, diga, cajado. Você acha que ele confiava no seu cajado, sim ou não? Claro, 40 anos carregando aquele cajado na mão, aquele cajado que ajudava Moisés já com 80 anos a subir o Monte Sinai, descer o Monte Sinai, guardar a vida das ovelhas. Provavelmente aquele cajado também servia como arma de proteção das ovelhas contra as investidas dos grandes predadores, né? Lobos, sei lá mais o quê. Então Moisés confiava naquele cajado. Então quando Deus pergunta para Moisés: o que você tem na sua mão? Eu vejo mais ou menos Deus perguntando o seguinte: a quem ou o que você confia mais do que na minha presença? Mostra para mim. E aí Moisés fala: agora o Senhor, né? Fala não, né? Mas eu fico assim, imaginando na Bíblia, Moisés dizendo: agora o Senhor perguntou algo relevante. O que eu tenho na minha mão? O que eu tenho na minha mão é o meu cajado. Esse cajado anda comigo há 40 anos. Esse cajado me ajuda no deserto. Esse cajado eu confio. O que Deus fala para Moisés? Pega o seu cajado e joga no... Tem muitas vezes que você vai precisar jogar aquilo que você confia há mais de 40 anos no chão, para olhar para Deus e passar a confiar nele. Palavra de Deus, hein? Eu não quero abrir mão naquilo que eu confio, pastor. É o meu trabalho, é a minha carreira. E aí Deus fala exatamente: joga tudo que você confia no chão e olha para mim. E quando Deus manda Moisés jogar o cajado no chão, o como ele tão confiava, Moisés joga o cajado no chão. O que acontece com o cajado, irmãos? Se transforma em uma? Diga, uma? Tem muita coisa que você confia há mais de 40 anos que nunca foi cajado na sua vida, sempre foi serpente. Só que você está tão aliançado, tão amalgamado, tão envolvido com aquele negócio, meu irmão, que você não vê, você não enxerga. O príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho. Quando nós lemos esse versículo, achamos que os incrédulos são os ímpios, mas tem muito crente mais incrédulo do que muito ímpio. E aí Moisés foge da serpente. Se eu sou Moisés, eu vou pensar o quê? Deus quer me matar. Sabia que tem muito cristão que pensa dessa forma, irmãos? Não é possível, Deus quer me matar. Não é possível, Deus quer me paralisar. Não é possível, Deus não deixa eu prosperar. Não é possível, Deus não deixa eu avançar. Querido, não é Deus que não deixa você avançar. É o seu orgulho, é a sua soberba. É a sua falta de visão. É esse cajado que você tem segurado nas suas mãos há mais de 40 anos. Qual é o seu cajado, irmão? Qual é o meu? É o seu trabalho? É o seu emprego? É a prosperidade que você alcançou na América? Eu quero te dizer, nada pode ser mais importante do que a presença do Senhor. A pastora Ludmila Ferber dizia uma frase muito poderosa. Ela dizia que a presença de Deus é a coroa da vida. É a coisa mais importante. E o vacilão do Moisés, correndo agora do seu próprio cajado, que ele confiava há 40 anos, agora transformado numa serpente, e ele correndo da serpente. Isso por quê? Porque se alguém corre de alguma coisa, é que essa coisa está correndo atrás dela, sim ou não? Provavelmente pensando, Deus quer me matar. E aí vem a voz do Senhor: para, Moisés, e pega a serpente pela cauda. Se acontece comigo, irmãos, aí que eu vou pensar mesmo, Deus quer me matar de verdade, porque me manda pegar a serpente pela cauda. Não é possível. Mas a questão é que Moisés parou.
E a palavra diz que ele pegou a serpente pela cauda, e a serpente voltou a ser cajado. Você quer carregar, não o cajado poderoso, mas o cajado que Deus vai usar na direção da sua vida? Pare, enfrente a serpente de cara e faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Sabe por quê, irmãos? Pense comigo. Vamos viajar aqui um pouquinho no filme da Bíblia? Moisés está correndo da serpente, sim ou não? Se ele está correndo da serpente, a serpente está atrás dele, sim ou não? Se a serpente está atrás dele, o que está na frente? A cabeça ou a cauda? A cabeça, e a cauda está atrás, sim ou não? Para Moisés pegar a cauda dessa serpente, eu não sei se você pensa dessa maneira, mas na minha cabeça, ele teve que parar, encarar a serpente de frente, dar um drible e pegar pela cauda. Sim ou não? Pare de correr da serpente, querido. Encare a serpente pela frente e faça aquilo que Deus está mandando você fazer. E aí a serpente voltou a ser cajado na mão de Moisés. E aí você pode pensar: glória a Deus, aleluia, agora Moisés vai fazer a vontade do Senhor. Nem assim. Moisés quis fazer a vontade de Deus. E aí Moisés deu duas desculpas clássicas que todos nós conhecemos. Manda outra pessoa, porque eu não sou eloquente, eu tenho a língua pesada. E muitos teólogos vão dizer então que Moisés era gago. Apenas uma desculpa. Irmãos, ainda bem que Deus é Deus e não é brinco. E a sua sorte também é essa, irmãos. Porque se fosse eu, pastor, tu não quer não, vacilão? Morre, volta, eu levanto Arão, Arão faz a obra, irmão. Mas Deus não fez isso. Deus, ele continuou insistindo com Moisés. Quantos aqui já passaram por isso? Deus insistindo com você e você não quer, né? Você não querendo nada com ele. Deus, toda vez que eu acordo e me olho no espelho, eu falo: meu Deus, o Senhor ainda insiste comigo. Insiste, querido, porque Deus não tem plano B. Deus não abre mão da sua vida. Deus não abre mão da sua família. Deus não abre mão do seu casamento. Deus não abre mão, querido, de fazer aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Ele tem prazer em ver você curado, liberto, curado para curar, liberto para libertar. Ele quer usar você, Ele não vai abrir mão. Mas aí, querido, em Êxodo capítulo 4, no versículo 5 e 6, Deus enxerga algo e promove uma cura na alma de Moisés. Em Êxodo 4, 5, ele fala o que para Moisés? Moisés, coloca a mão no seu... Eu acho que é Êxodo 4, 5 ou 4, 6. Deixa eu ver se é o 5. Vai no 6, varão. Isso, ó. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Eu não creio que Moisés colocou a mão no peito, sabe, pastorzão, do lado de fora. Eu já viajo teologicamente aqui. Eu acho que Deus abriu o peito de Moisés e permitiu. Isso é um achismo meu, amém, irmãos? Não está na Bíblia. Mas eu acho que Deus abriu o peito de Moisés, viu, varão? Varoa. E permitiu que Moisés colocasse a mão no seu coração. A Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar, guardemos o nosso, que é o centro das nossas emoções. Em Filipenses 4, 7 vai dizer: a paz que vem de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração. Aonde? E a nossa mente aonde? Em Cristo Jesus. A palavra diz em Provérbios 16, 1 que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da sua sogra. Está amarrado, irmãos. A resposta certa vem dos lábios do Senhor, amém, irmãos? Por quê? Porque o coração é perigoso, irmão. O coração é enganoso, o coração é problemático. Jeremias 17, 9 vai dizer que enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então eu acho que Deus permitiu que Moisés entrasse em confronto com o seu próprio coração problemático, almático. E aí quando Moisés colocou a mão no seu coração, ele tirou, ele constatou que estava leproso. Um coração leproso, querido, é uma alma paralisada. Um coração leproso é um ministério morto. Um coração leproso é aquele que não se quebranta. Um coração leproso é aquele que não abre mão. O coração leproso é aquele que quer ter razão ao invés de ser feliz. O coração leproso é o que diz não para o ministério. Um coração leproso está paralisado na cadeira. E um coração leproso, ele não é
fácil de identificar, porque está dentro. E tem muito crente assim na igreja, irmãos, cantando muito, pregando muito, se veste muito bem, com a marca da hora, cheiroso, bonito por fora, mas leproso por dentro. A lepra causa uma insensibilidade na carne. Você não sente mais. Você não quer mais. E Moisés, com 80 anos, vê a sua mão leprosa e diz: meu Deus, estava correndo da serpente, tive que pegar a cobra pela cauda, agora eu estou com lepra na minha alma, no meu coração, internamente, eu vou morrer. Mas aí, no versículo 7, Deus falou aqui para Moisés: Moisés, calma, coloca a sua mão, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no seu peito, e quando ele tirou, a sua mão estava novamente como o restante da sua pele. Nesse momento, quando Deus manda Moisés colocar a mão no seu peito pela segunda vez, eu creio que ele abriu novamente, já estava aberto ali, ele colocou a mão novamente no seu coração. Não era mais a mão de Moisés, mas era a mão do Senhor na mão de Moisés, tirando toda a lepra do seu coração, toda a lepra da sua alma, curando Moisés, libertando Moisés, para que então ele pudesse cumprir o propósito pelo qual Deus forjou aquele homem. Querido, tem um propósito na direção da sua vida, tem um ministério na direção da tua família. Deus quer usar você, mas Ele quer arrancar primeiro toda a lepra, tudo aquilo que tem paralisado o mover do Espírito Santo em você e através de você. Glória a Deus. E muitas vezes algum setor da nossa vida está leprosa e não sabemos qual é. Estamos tão insensíveis que não conseguimos identificar. O que Deus fez aqui? Deus mostrou nada mais, nada menos a essência de Moisés para o próprio Moisés. Você tem coragem, irmão, de pedir isso para Deus? Deus, mostra a minha essência para mim mesmo. Mostra do que eu sou feito. Irmãos, uma frase que impactou a minha vida foi essa aqui, ó: a unção que eu honro, nela eu prospero. Você herda o legado ao qual você se submete. Eliseu ficou com a capa de Elias. Geazi com a lepra de Naamã. A quem você se submete? Qual é a unção que você tem honrado? Será que realmente o Senhor pode contar com você nessa geração para que você venha fazer a diferença? Não, pastor Léo, você não sabe como é que eu estou, você não sabe quantas feridas eu tenho, você não sabe o tamanho da minha luta, você não sabe o tamanho da minha guerra. Ei, Deus quer curar você de todas as suas feridas, Deus quer restaurar a tua alma, Deus quer preparar você, e Ele não vai enviar você sozinho, Ele vai junto. É junto e misturado, irmão. Como diz a minha sogra, né? Junto e misturado na argamassa colorida de Yeshua. Ele vai usar você. É você. E através de você que uma geração inteira será marcada com a marca da promessa. Romanos capítulo 5, versículo 20. Aqui eu termino a minha ministração de hoje para você. Vai dizer que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos, Epístola aos Romanos do apóstolo Paulo, 5:20. Naquela tradução diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Olhe para cá, irmãos. Eu fico olhando alguns rostinhos daqui. Pastor Léo. Eu fico imaginando de onde Deus tirou você. Eu não sei se você foi crente a vida inteira, mas tem uns cabras aqui que se juntar dá formação de quadrilha, irmão. Fico imaginando, meu Deus, olha aquele ali, de onde Deus tirou. E aquele outro lá, o que Deus fez ali? Eu não sei, querido, mas você sabe. Você sabe exatamente de onde Deus tirou você. Você sabe exatamente aonde foi o seu Colossenses 1:13, onde Ele te libertou do império das trevas e te carregou, te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você sabe aonde foi essa história aí, ó. Mas a última frase aqui é o seguinte: aonde abundou o pecado,
Superabundou a graça. E aí você precisa entender o que quer dizer essa frase. Deus olhou você lá no mundão, pecador, louco, doido. Irmãos, quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, eu achava que os malucos estavam tudo no mundo. Não é nada, meu irmão. Os maiores loucos estavam dentro da igreja. Só tinha maluco por Jesus na igreja que eu ia. E aí quando eu ia ver as histórias, era ex não sei o que, ex não sei o que. Olha o Nelson aqui, o baixista, conheço ele há quase 20 anos, irmão. Um doido por Jesus hoje, né? Mas imagina esse cara, o que ele não fazia no mundo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso quer dizer o seguinte, querido, que as maluquices, as doideiras que você cometia no império, não vai chegar nem perto das loucuras que você vai fazer em nome de Cristo Jesus. Agora, a pergunta é, será que você tem feito alguma coisa de maluca para Jesus no reino? Porque infelizmente tem muito crente que era muito doido no mundo, mas quando chega na igreja, paralisa na cadeira, com seu coração leproso. Tem um espírito maligno rondando as igrejas, mas não aqui, a Life House, amém, irmãos? Que eu apelidei esse espírito de Exu Cadeira. O cara era um doido no mundo e agora está no reino paralisado numa cadeira. Irmão, em nome de Jesus, que nessa manhã toda lepra no nosso coração seja retirada pelo Espírito Santo. Vai ficando de pé no seu lugar em nome de Jesus. Que toda lepra na nossa alma seja retirada pelo Espírito Santo. Que possamos entender que se aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Escute essa palavra, sabe, na direção da sua vida nessa manhã, querido. A marca do pecado não será maior do que a marca da promessa na sua vida e através dela. Nós somos seres leprosos, sim. Estou falando de mim, irmão. Meu coração tem lepra? Tem. Tem problema? Tem. Eu peco todo dia. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero que você nessa manhã deixe que Deus venha trazer para você a sua memória e revelar a você as lepras que precisam ser retiradas da tua vida, do teu matrimônio. Que você possa entregar o seu coração hoje ao Senhor Jesus, dizendo: Deus, aqui está o meu coração, aqui está a minha alma leprosa, aqui está a minha essência, aqui está meu coração enganoso e perverso. Querido, em nome de Jesus, que nesta manhã você possa entregar o seu coração e dizer: Deus, move, promove, cura, faça da maneira que você achar melhor, mas faça alguma coisa na minha vida. Você entende isso, irmãos? Então nessa manhã, querido, eu peço para você, coloque a mão no enganoso. Não é no seu cônjuge não, né, irmão? É no coração. Comece a apresentar o seu coração nessa manhã. Assim: Deus, aqui está meu coração, ó. Esse é o meu coração, esse sou eu. Esse é Moisés, esse é o Brinco, esse é o Léo, essa é a Nana. Esse é o Nelson. Toma, estou aqui, ó, sou isso aqui. Apresenta o teu coração para Ele, querido. Porque quando começa em nós, né, tudo muda. Quando eu mudo, tudo muda. É difícil, é guerra. A maior guerra é a guerra interna. É a transformação interna, mas o Espírito Santo está aqui. E Ele quer fazer acontecer, Ele quer arrancar essa lepra aí que existe dentro da sua alma. Para que você venha marcar uma geração, não com a marca do pecado, mas com a marca da promessa. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Enquanto nós louvamos, apresente seu coração para Ele. Vem Espírito Santo nessa manhã. Espírito Santo, vem nessa manhã e toca no nosso coração.